Olá, alunos. Então, vamos para mais uma aula de design de informação. Hoje, falando sobre modo pictórico e sistema Isotype, que é um assunto que eu gosto bastante. Já falei várias vezes que eu sou bem fã do Otto Neurath, desse sistema, né, que iniciou e inspirou várias outras coisas que vieram depois. E aí, a gente, no final da aula, eu vou comentar um pouco sobre o trabalho do bimestre e explicar a dinâmica de atendimento da aula, né, da aula presencial, da aula à distância que a gente está tendo, né, o horário da aula normal de vocês, tá bom? Fora os e-mails que eu vou mandar, enfim, espero que vocês participem, né, porque eu tenho visto baixa participação, né, eu vi que vocês estão assistindo os vídeos, tem bastante visualização dos vídeos de design da informação, mas a aderência às atividades das atribuições está baixa e a gente está aí, né? Falta pouco tempo, de repente, falta um mês para entregar o trabalho do bimestre e seria interessante fazer os acompanhamentos, tá? Porque parece um trabalho simples, mas não é. E eu também vou mostrar exemplos ao final da aula dos trabalhos do ano passado, tá? Porque sintetizar o filme em 3 pictogramas não é um trabalho tão simples, ok? Mas então a gente vai conversando ao longo do final da aula e durante a aula vou conversando sobre os slides e tal que já estão disponíveis para vocês, tá? Então vamos compartilhar a tela aqui. Então, começando, né, o sistema Isotype, no modo pictórico, né, de representação da informação. Aqui na primeira tela, a gente já tem algumas das imagens que foram produzidas pelo sistema Isotype, né, capitaneado, então, pelo Otto Neurath, e a gente já vai saber um pouquinho da história deles, é bem bacana. Então, nessa representação aqui, a gente tem começa com esse livro aqui do Imago Mundi, é um livro muito legal, é um livro só de imagens, tem pouca contribuição textual acadêmica sobre o desenvolvimento das informações, mas o interessante é que esse livro, ele traz um CD em que você pode baixar para o Illustrator as imagens, né, os desenhos, os pictogramas que os autores do livro produziram. Eu gosto desses desenhos, mas eu sou tradicional, eu gosto de pôr a mão na massa e eu mesmo desenhar, fazer os desenhos vetoriais, tá? Eu não sou daquelas que fica copiando. Mas tem outros momentos, quando eu estou fazendo a apresentação e tem que usar um pictograma ou outro, eu uso um outro recurso, mas eu só vou contar para vocês esse recurso depois para o próximo bimestre, para vocês não se sentirem tentados a usar esse recurso, tá bom? Vou fazer com que vocês realmente desenhem para esse primeiro bimestre, tá? Então, uma das coisas que eles falam nesse livro do Imago Mundi, a Dias e Martinez, a Sônia Dias e o Gabriel Martinez, que as palavras dividem e as imagens fazem conexões. Eu devo ter comentado isso nas aulas anteriores de alguma forma, né? E é uma fala aqui do Otto Neurath, inclusive, né? E eu devo ter citado isso de alguma maneira, porque é algo que traz a reflexão e devia incomodar muito o Neurath, porque quando a gente tem um texto, o texto pode trazer diversas interpretações, mas uma imagem, a partir do momento que a gente consegue entender aquela imagem, é aquela expressão que fica e é interpretada. E ela consegue fazer o relacionamento das pessoas, né, com vários sentimentos, ela faz com que as pessoas interajam melhor, enquanto as palavras, elas podem trazer o entendimento das metáforas embutidas e outras figuras de linguagem, que é um assunto também que a gente vai tratar na próxima aula, é mais abrangente. O modo verbal nos permite maiores interpretações de divergências do que as palavras, tá? Essa é uma das questões, e por isso que o Otto Neurath queria tanto criar um sistema de representação imagética que facilitasse isso. A gente vai comentar mais sobre isso ao longo da aula.
tá? Os pictogramas, então, podem ser definidos, né, de maneira geral, vários autores vão trazer isso, como simples representações que não alteram proporções. A gente traz o pictograma bem estilizado, a gente vai ver várias representações na aula, mas ele não altera a proporção das silhuetas, enfim, ele tenta simplificar bastante a forma. A gente vê predomínio de posição de perfil ou silhueta, ou seja, de perfil, né, de lado, né, ou, aqui eu vou quebrar a girafa, ou de silhueta, como se fosse a sombra dos objetos, né? Outra característica que a gente percebe dos pictogramas são as relações acromáticas. Predomínio. Funciona muito melhor o pictograma quando a gente tem uma relação de preto sobre o branco, tá? Aqui, ó, nesse exemplo, que já é um exemplo do Otto Neurath e do Gernot Arnitz, que era o designer que trabalhava com o Otto Neurath, dê uma olhadinha nessa imagem. As representações em preto, né, elas funcionam melhor na nossa leitura do que as em vermelho, nessa que também um laranja. Tem umas outras representações ali em bege que praticamente a gente não percebe, a não ser que eu dê um zoom aqui, vai ser difícil de perceber. Então, é notável que as relações acromáticas funcionam melhor, principalmente para a gente perceber a distância, que a gente vai notar ainda que os pictogramas são muito utilizados para serem colocados em informações que vão ser vistas à distância, principalmente. Tá? Outra característica é a carência de detalhes. Por quê? Na aula passada, eu falei para vocês sobre o grau de conexidade, né, da representação pictórica, da representação da imagem. Ela sai do modo real e vai indo até o seu grau conceitual. E antes de chegar no grau conceitual, ela vai chegar no nível de símbolos ali, né? E antes dos símbolos, você tem a representação dos pictogramas. Então, você vai tirando detalhes dessa representação. Então, tem poucos detalhes. Quanto menos detalhes tiver, mais fácil vai ser para a gente relacionar. Então, vai ficando um pouco mais pregnante a representação. E aonde fica o desafio do desenhista, do designer nessa representação? Captar a essência da forma para que ela realmente signifique e faça com que o espectador, o visualizador, consiga lembrar do referente real a que estamos nos referenciando, né? Então, é uma característica relevante a gente perceber as saliências, as características mais marcantes, né? Por que, por exemplo, que a gente não usa mais a gente continua usando para representar o celular, o telefone, aquele formato antigo. Porque assim, ó, você tem o celular aqui, ó, ele tem um formato retangular. Aí agora usa-se, né, o círculozinho aqui, que é muito comum para o iPhone, mas ainda existe uma dificuldade de remeter ao telefone, enquanto o gancho do telefone antigo era mais fácil de ser reconhecido, né? Porque a forma retangular pode remeter a tantos outros objetos, né? Então, por isso adota-se essa representação mais antiga, mas até quando isso vai fazer sentido para as futuras gerações, né? Então, fica essa questão aí para a gente analisar, tá? A simplificação, né, própria dos pictogramas é necessária para fornecer apenas o conteúdo principal da informação visual. Então, veja, a gente parte de um referencial, um referente real, então ali tem as duas pessoas atravessando a rua, não é exatamente o que a gente vê na representação pictórica da placa do lado, mas você vê os aspectos mais da essência da representação, para daí você passar para a silhueta no pictograma, né? Daí você tem como traçar essa significação. E aí, você parte da seguinte premissa, de que redução
nessa simplificação, significa, então, a expressão mais simples do objeto, que é encontrar a essência natural para a gente poder representar. Então, qual é a essência do ser humano? Tem cabeça, tronco e membros. Aqui eles quiseram diferenciar que você tem alguém como se fosse a postura de um pai, ele está com uma pasta, então ele, né, é uma pessoa trabalhadora de repente, e uma criança que poderia ser uma menina, sendo conduzida pelo pai para atravessar a rua. Aqui você tem o contrário, você tem uma mãe e um filho, mas a ideia, a essência praticamente é a mesma, é um adulto com uma criança atravessando a rua. Então é essa a essência que se quer passar nessa situação aqui. Bom, aí a gente tem algumas situações para discutir, porque existem dificuldades na representação do pictograma, que é o tipo de ilustração, e aqui que eu falo para vocês que vocês são ótimos para criticar, mas na hora que vocês entregam muitas vezes, e aí eu valido e eu avalio, muito do que eu já recebi está muito próximo desse tipo de representação aqui, né? Dessa plaquinha. Então, tipo de ilustração, a gente tem que saber ser crítico o suficiente para entender que tem que manter um certo nível, né, para que exista uma formalidade na representação. Então, aqui depois vocês entram nessas placas ridículas, tem vários exemplos, mas olha só como foi representada, né? Essas pessoas estão completamente deformadas, diferente dessa outra representação aqui, né? Então, o tipo de ilustração é muito importante na representação pictórica, porque ela vai significar um cuidado com o traçado, tá? Outra questão importante na hora de elaborar o pictograma é perceber que distância que isso vai ficar em relação à leitura e à visualização, né? Porque dependendo da distância é o tanto de detalhamento que eu posso pôr ou não. Vejam que apesar dessa placa estar mal desenhada, ela passa a informação, tá? Mas você como designer tem que ser crítico o suficiente para perceber que esse aqui, ó, nananina não, tá? Então, desenhos como esse, eu vou falar, gente, bacana, legal, mas, né, perde no critério qualidade gráfica, certo? Outro aspecto é a perspectiva de acordo com a posição do leitor espectador, se ele vai estar vendo de frente, se algumas placas a gente vê que a pessoa vê de revesgueio, assim, né? Então a gente tem que perceber como é que a pessoa vai visualizar para poder entender o quanto a gente pode colocar de mais detalhes, mais formas e variáveis gráficas, né, nessa representação visual. Eu tenho um livro aqui, é bem interessante, esse aqui, tá? E ele tem várias dessas placas aqui, eu devia ter deixado sinalizado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tem várias placas, eu vou mostrar para vocês verem as diferenças de estilo de representação. Então, vou interromper aqui, vou compartilhar a tela. Vamos ver se eu acho. Aqui o Chrome. Compartilhar a tela, full screen. Aqui. Olha lá. Então, a mesma linguagem das pessoas atravessando a rua, vejam que essa representação aqui, ela tá bem, ela tá um pouco deformada, mas ela é interessante, mas ela é bem geometrizada, né, ó. Os cantos são bem marcados, os ângulos são bem marcados. Aqui, você já tem uma silhueta mais orgânica, né? Então, diferente daquele exemplo da primeira placa, que seria uma placa que a gente costuma ver na sinalização de trânsito, ela tem mais detalhamento das formas, remetem mais à nossa forma mesmo, como se fosse a nossa sombra projetada no chão, né? Então, esse tipo de representação, conforme a gente vai se distanciando, ela vai virando mais um borrão. Aquela outra forma, ela tá mais simples, então ela é mais fácil de ser reconhecida à distância, tá? Tem essas características aqui. Olha essa daqui, ó. Essa daqui tá muito confusa. Ela é simples, mas ela é mais borrão ainda. Então, quanto mais distante, mais difícil de perceber essa representação gráfica, tá?
E essa aqui também, ó. Muito detalhamento, ainda tem esse corte aqui, tá? Então, são diferentes formas de representação. E essa aqui já não vai remeter ao sistema isotype, que é algo que eu vou comentar daqui a pouco. Olha, diferentes formas de representação. Ó, esse aqui já remete ao sistema isotype, que a gente já vai ver, tá? Aqui outros exemplos, né? Esse livro é bem bacana, bem bacana. A Elisa que trouxe para mim. Ó, outros exemplos, ó, ele também tem uma tipo, ele segue aquela sequência, aquela ideia da placa, mas tem deformidade, tá? Falta o uso de um grid para embasar a representação pictórica. Olha lá aquele que eu mostrei para vocês, ó. Tá? Esse aqui, ó, já tem mais uma construção apoiada num grid, certo? Então, ele já tem uma estrutura mais harmônica de representação, mais equilibrada, né? E que te dá uma estrutura mais fácil de ser repetida. Aqui, às vezes, a gente acaba encontrando na, na, na rua algumas representações como essas, mas elas não são tão, tão praticáveis quanto essas aqui. São mais fáceis de serem vistas à distância, tá? Aqui também, ó, muito detalhe, ó, e aqui isso vai virar uma mancha gráfica, entendeu? Se confunde demais essa sombra aqui. Eles deveriam estar mais separados. Então, vejam quantos exemplos aqui da mesma situação que eu acabei de mostrar para vocês. Esse livro aqui é bem interessante, tá? Bom, voltando lá para a aula, então, compartilhando a tela da aula, tentar ao máximo não deixar a aula longa, né? Bom, aqui a gente tem, então, no livro lá, em Magomundi, a gente tem, eles trazem uma definição ali de representação figurativa e abstrata, porque está falando mais de pictogramas e símbolos, né? Então, eles partem do figurativo e do abstrato. E aí, eles falam, né, que os pictogramas, eles representam graficamente conceitos e ideias em que o tipo de ilustração, né, deve considerar os seguintes tipos de representação. O figurativo, e eles têm várias, como é que eu posso dizer, vários adjetivos para qualificar esses tipos de representação, tanto no figurativo quanto no abstrato. Então, veja essa representação aqui, ó, nessa figura dentro do retângulo amarelo, que parece alguém segurando uma máquina fotográfica, mas ao mesmo tempo pode parecer alguém de boné, pode parecer um pato fotógrafo, né? Então, por isso que eles colocam ali animado, divertido, né? É uma representação estilizada, é linear, tem uma característica linear. Vou mostrar outros exemplos que eles já não são mais tão lineares, eles são mais geométricos. No exemplo de baixo, que é abstrato, ele remete ao símbolo da paz, mas o símbolo da paz é invertido, né? Ele aqui como se estivesse de ponta cabeça. Então, ele é conceitual, ele é esquemático e ele é geométrico. Então, são características que a gente vai assimilando até para desenvolver um vocabulário de defesa de por que que a gente fez a representação assim e não de outra forma, baseado às vezes no conceito que você está desenvolvendo para o seu desenho, tá? Ó, aqui, ó, você já tem essa representação que ela é totalmente geométrica. Você tem lá, e onde a gente poderia usar? Poderia representar um casal, basicamente um homem e uma mulher. Pode ser um casal, né? Podia ser usado como placa de banheiro, né? Eles estão juntos, será que eles estão grávidos? Aí pode ter uma série de interpretações. Mas, por exemplo, é uma representação, se a gente for só na forma, é uma representação geométrica e parece ser um homem ou uma mulher, tá? Aí tem lá as bolinhas que representam os seios para dizer que é uma mulher. Aqui a gente tem uma outra representação, parece alguém lendo, e sempre que eu mostro isso, eu olho, primeiramente, parece um robô, parece o Wall-E, daquela animação da Disney, né? E o Wall-E lendo alguma coisa, porque essa representação lembra um livro, e daí tem as mãozinhas dele do lado, parece isso. É linear, é simétrico, daí tem outras características que aparecem embaixo. E é estilizado, porque se está remetendo a uma pessoa, né? A Siri habilitou aqui. Siri, eu não estou falando com você.
buscando. Tchau, Celina. E é estilizado, né? Porque a gente tem a configuração que remete a uma pessoa, podia ser aplicada numa biblioteca e etc. Mas, ah, né, arremete a pessoa, mas não é uma pessoa, porque ninguém tem cabeça quadrada, tá? Ok? Aqui a gente já tem um outro tipo de representação bem interessante, porque se você observar bem, é um cifrão, que é um caractere, né? E é a letra V invertida, né? E remete a uma pessoa. E aí pode trazer várias informações. E essa representação tem característica tipográfica, porque envolve um caractere que é o cifrão e a letra V. Não é geométrico, não é linear, não é feito à mão, é de uma tipografia. E aí você pode ter várias interpretações. Puxa, se envolve cifrão, o que será que eles querem dizer com a maneira como isso está ali? Pode ser trabalhador, pode ser capitalismo, o que será que eles querem dizer com esse tipo de representação? E o cifrão colocado invertido assim, eu, pelo menos, faço uma leitura que parece que ele está trabalhando, que é uma enxada, que ele está pegando alguma coisa assim, né? Remete ao trabalho, eu faço a leitura. Não sei como que vocês vão fazer, mas pense a respeito disso. O que que te passa, né? Essa informação. Aqui mais uma representação do livro em que o que que a gente percebe é geométrico também, daí faz essa brincadeira com chifrinhos de demônio, enfim, mas existe a repetição aqui. O mesmo elemento, ele está presente nos 3 pictogramas ali, nos 3 personagenzinhos, e ele vai delimitar a principal diferença entre eles, né? Aí você vai fazer a leitura. Podemos ter um masculino, feminino e um cadeirante. Onde a gente poderia aplicar isso? Em placa de banheiro, de repente, né? Aqui mostrando a possibilidade de que a gente pode ter representação pictórica, não apenas na relação acromática, como os exemplos anteriores, usando só o preto e branco, o negativo, mas também usando cores e mesclando cores. Aqui eles estão utilizando, né, o azul e o verde, e aí a representação pictórica em branco, né? Uma possibilidade de representação. E aqui eles colocam aqui o clássico. O que será que eles querem dizer com esse clássico? Está remetendo ao sistema isotype, que a gente já vai comentar, ok? Aqui é uma representação pictórica que é rústica, que lembra aquelas pinturas rupestres, né? Aquelas pinturas que os nossos ancestrais lá, né? Enfim, faziam registro lá na parede das cavernas, enfim, né? E tem uma relação conceitual. Pode ser o quê? É um garfo? É a pata de um bicho? O que é? Né? Tem uma série de interpretações. Aqui uma outra representação, pode ter inúmeras leituras, né? O que ele parece? A bolacha do mar, que está bem geometrizada, é uma mandala, né? Essa semana eu dei essa mesma aula pessoal de produto, lá na Ecoville, que eu também dou essa mesma aula para algumas outras turmas, enfim. E aí foi a primeira vez que alguém falou, nossa, prof, parece um ralo de banheiro, né? Então, tem diferentes leituras, tá? Então, pode ser várias coisas, depende do que vem na sua cabeça, conforme o teu repertório, né? Mas é uma representação. Aqui eles ainda colocam como uma representação decorativa. Ali eles colocam esquemático porque acaba trazendo uma série de combinações, de relações visuais entre esses elementos geométricos que podem significar uma coisa. O que é a mandala, se não uma relação esquemática? Né? Tem várias interpretações da mandala e acaba sendo uma relação esquemática entre elementos visuais, tá? Aqui, ó, tem uma outra representação pictórica que ela pode ser considerada abstrata, mas ela remete a coisas que a gente pode ter visto. Essa relação desse arco com 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 esse gancho ali que parece um J invertido, parece um guarda-chuva, né? E a gente vê, por exemplo, em algumas embalagens, caixas que tem esse elemento, daí vem com a marca semântica de negação para dizer que, ó, não pode pegar chuva, senão molha e estraga a caixa, né?
E esse outro símbolo aqui, que tem o círculo com essa linha ortogonal aqui, pode ser remetido ao quê? Ao liga-desliga do controle, né? Essa semana eles também falaram lá de a boca do fogão lá para você ligar o fogão. Tem várias conexões que podem ser feitas, tá? A gente usa isso, são elementos que podem ser utilizados. E aí a gente entra para falar do sistema isotype. Qual que é a origem do sistema isotype? Bom, a gente tem lá com os idealizadores o Otto Neurath, que é o cara de quem eu venho falando faz tempo, né? Então, ele foi o precursor, né, o idealizador do sistema. E ele não era designer, ele era um economista, olha lá, militante de esquerda, ele era austríaco, né? E sociólogo também. E foi ele que criou o sistema isotype. Por que ele criou o sistema isotype? Então, vamos fazer um exercício de empatia. Pensa você é um economista político, um sociólogo, e você está ali num período entre guerras e você quer passar informação para as pessoas e você está fazendo uma série de gráficos, sabe aqueles gráficos bem detalhados, cheio de coisa que vai e vem, de gráfico de barras, de gráfico de pizza. Imagina você mostrar isso para uma população que está sofrendo pra caramba. Muitos deles estavam passando fome, perdeu gente na guerra. Imagina isso. Daí recebe a notícia pelo jornal, um monte de gráficos. Se essas pessoas estão a fim de ler esses gráficos? Então, era mais ou menos isso que o Otto Neurath se preocupava. Ele falava assim, cara, essas pessoas não estão lendo. E essas informações que eu tenho são importantes. E essas pessoas são muito simples. O que eu posso fazer para que essas pessoas entendam essas informações? Né? E ele ficava assim, pensando, cara, como é que eu posso ajudar essas pessoas a entender melhor essa informação? E aí, ele era casado com a Marie Heidmeister, né, Neurath. Ele era casado com ela. E olha só que bacana, ela era designer de livros infantis, certo? E ela criou um sistema lá de estatísticas ilustradas. E ela deu uma ideia. Cara, por que você não começa a pensar uma forma mais fácil? Você vê as mulheres atrás dos homens? São uma coisa fantástica, né? Enfim. Por que não começa a criar umas estatísticas, né? Facilitar a leitura dessas estatísticas, desses gráficos que você está desenvolvendo, para as pessoas poderem entender melhor, então. E aí ela tinha um amigo, que também era amigo do Neurath, que era esse Gern Arndt, que era alemão, designer, certo? Ativista. E ele, né, eles conversando lá, trocando ideia, ele falou assim, ó, vamos fazer alguma coisa que ajudasse, vamos tentar, né, já que a Marie trabalha com essas estatísticas ilustradas, por que a gente não faz isso com as estatísticas do Neurath? Então, eles se juntaram para fazer algo que ajudasse as pessoas a entender melhor as estatísticas, as informações daquele período entre guerras. Tá? Então, eles começaram a desenvolver isso entre as décadas de 20, 30 e 40, ali entre, né, a Holanda, enfim, Londres, tá? Mesmo a Alemanha, e fizeram isso de maneira sistematizada. Tá? Qual que era o objetivo, então, do sistema isotype? Era desenvolver os pictogramas que fossem fáceis de serem compreendidos de maneira global por várias pessoas. Eles não queriam que os pictogramas substituíssem o modo verbal ou o modo esquemático. Eles queriam que fosse mais simples de comunicar determinadas informações complexas, tá? Valorizando a linguagem não verbal, que era o modo pictórico. Aí eu coloquei essa plaquinha aqui do homem trabalhando, tá? Mas era isso que eles queriam facilitar a leitura, queriam que o pictograma ajudasse as pessoas a ler melhor a informação, ok? Então, o que eles fizeram foi uma contribuição considerável para o campo do design da comunicação visual em geral. Tanto é que o que a gente vê hoje nas ruas, nas placas, é consequência do sistema isotype. O que a gente vê hoje no celular é consequência, com os ícones todos, é consequência do sistema isotype. Foram eles que começaram com isso tudo, tá? Então, uma coisa super importante para a gente entender é que o Neural não pretendia criar
né? Não pretendia que o sistema Isotype fosse uma linguagem pictórica universal, como, por exemplo, é o sistema de Libras. O sistema de Libras é uma linguagem para ajudar as pessoas que não escutam a se comunicar aqui no Brasil, certo? Mas não era isso que ele queria que fosse algo a mais, certo? Então, não era para substituir a representação tipográfica, o modo verbal, a linguagem falada, muito pelo contrário. Ele considerava o sistema Isotype uma linguagem adicional. Então, eu tenho o texto, aí eu venho com o pictograma para complementar, para ajudar aquela pessoa que teve dificuldade de entender o texto a entender melhor. Tá? Era essa a ideia dele. Então, para ele, certas coisas não podiam ser ditas apenas com palavras. Lembra lá no começo? Palavras dividem, imagens fazem conexões? É essa a proposta dele. Então, com o auxílio da linguagem pictórica, essas preposições poderiam ser configuradas com mais clareza, principalmente considerando as pessoas mais simples, com repertório mais limitado, tá? Então, é essa a intenção dele. E aí ele propõe o sistema Isotype junto com a Marie e junto com o Guernes. Aí ele tem lá, o que é o sistema Isotype? International System of Typographic Picture Education. E aí, lá na década de 1920, em Viena, ele trouxe essa ideia das estatísticas visuais, que eram tidas como instrumentos para contribuir com a emancipação, então, do sistema que eles estavam propondo. E dentro desse sistema, foi o Gernot Arndt que concebeu e desenhou mais de 4.000 pictogramas. Pensa, é muita coisa, né? 4.000 pictogramas. Por quê? Pensa, é o que a gente tem hoje. Você faz lá a tua biblioteca de pictogramas. Eu tive uma época, quando eu estava fazendo design editorial, né, para aprendizagem lá, enfim, para as apostilas, eu tinha minha bibliotecazinha de desenhos lá, de ilustrações editoriais, que eu puxava de lá. E bem no começo, quando eu dava aula, eu tinha também as minhas bibliotecas. Hoje já não dá mais tempo de nada, enfim. Mas eu tinha lá, mas não chegou a 4.000, que nem o Gerd, entendeu? Enfim. E eles fizeram essas configurações para facilitar a construção das estatísticas visuais para o Otto Neural, né, trabalhar as informações dele. Então, aqui, o sistema Isotype era composto por uma determinada configuração de símbolos pictográficos que o Neural chamava de signos. E esses signos poderiam ser modificados dependendo do contexto. É o que às vezes a gente precisa fazer, né? Eu criei aquela representação, mas dependendo do contexto, eu vou ter que criar colocar um elemento aqui, configurar um elemento lá, entendeu? Dessa forma. A gente sempre faz isso. Né? Eles poderiam ser modificados dependendo do contexto da informação a ser descrita. Esses pictogramas eram organizados seguindo uma sintaxe precisa desenvolvida por Neurá e sua equipe. O que é essa sintaxe? Uma forma, né? Um estilo, né? Veja lá, eu olho isso aqui e eu percebo, cara, tudo é filho do mesmo pai. Que é isso que eu vou cobrar de vocês também. Não posso ter 3 desenhos e parece que foi feito, por exemplo, pelo Walt Disney, certo? Outro foi feito pelo Matt Groening lá dos Simpsons e outro foi feito, sei lá, pelo Akira Kurosawa, por exemplo. Entendeu? Cara, tudo filho de pai diferente? Não pode. Tem que ter uma sintaxe visual precisa e que os elementos conversem entre si. Então, eles têm um estilo gráfico que é semelhante. Vejam que a representação gráfica dos seres humanos aqui tem um estilo, o estilo do ombro, a maneira como abre as pernas, como eles estão representados de perfil, tudo se conversa, tá? Então, é um estilo gráfico. E esse estilo inspirou o que a gente vê hoje dos bonequinhos, né? Com as cabeças às vezes separadas do corpo, às vezes a cabeça está colada no corpo, mas tem um jeito de representar, tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem várias representações. O que é importante a gente perceber, eles foram os primeiros. É perfeito? Não é perfeito. Tem alguns problemas de representação. Por exemplo, esse ramo ali, esse primeiro ali, esse ramo que
parece que é de trigo, tá perfeito? Não tá, mas foi o primeiro, foram os primeiros que fizeram. Eles nem sabiam que era teste de usabilidade naquela época, tá bom? Então, tem que considerar essa representação. Algumas linhas ali para representar a divisão entre os braços e o tronco ainda não estavam perfeitas, mas a ideia, a proposta é louvável, né? Então, isso que a gente considera aqui. Tem algumas convenções que o Neurá foi percebendo junto com a equipe dele, e ele foi estabelecendo essas proposições e ainda são válidas até hoje. Então, a primeira delas aqui, ó, um signo ou símbolo deve ser usado para representar certa quantidade de coisas, isso considerando as estatísticas visuais que ele estava desenvolvendo. Isso vai ser muito útil para infografia, no caso, tá? Também. E um número maior de símbolos para um número maior de coisas. Um problema surge aqui quando frações precisam ser representadas. Porque como é que você vai cortar uma coisa no meio? Como é que você vai cortar um símbolo no meio para representar metade? Então, isso é uma coisa que eles perceberam lá, que o pictograma era limitado nesse sentido, tá? Então, aqui, ó, o que você tem aqui é uma estatística de taxa de nascimento e mortalidade nesse período ali de 1911 até 1926, certo? Aí, assim, tá bacana essa representação? Você percebe ali que aquela caixa preta com uma cruz é um caixão, beleza? E aí, esse em vermelho, tem alguém batendo lá embaixo, eu vou matar alguém. Esse em vermelho parece fogo, né? Mas faz o esforço. É um bebezinho, dá um desconto para eles, tá? Acho que o Gerhardt deve ter se esforçado para fazer esse desenho, mas é um bebezinho que representa a taxa de natalidade e essa caixa preta aí, mortalidade. Então, isso poderia ser barra, né? Um gráfico de barras, mas não. Eles utilizaram a representação do desenho. Olha que simples, você pode ter imaginado enquanto estava falando que era uma coisa super complexa, mas não, é simples, gente. Era isso que eles estavam querendo fazer. Deixar simples a representação para as pessoas poderem entender, tá? Então, é uma forma clara de representação que eles estavam querendo trazer, né? Enfim, aí tem essa descrição aqui. E a fonte dessa informação é um artigo do professor Ricardo Cunha Lima, que ele publicou lá em 2008, tá? Bem interessante esse artigo do Ricardo, ele traz bastante informação sobre o autoneurar. Aqui uma segunda proposição, né, dessa convenção do Neurá que ele traz, ali, ó, os símbolos devem ser do mesmo tamanho. Vejam lá como é que ele agrupa ali, né, os senhorzinhos com uma mochila e uma mala da mão. Dá para perceber isso, né? E eles colocam espaçados, né, de mesmo espaço. Por quê? Para remeter ao gráfico de barras e você tem uma sensação visual que remeta a isso, tá? E ficar harmônica essa visão, tá? Então, eles devem ser do mesmo tamanho e devem ser espacejados igualmente. Alguns símbolos básicos podem ser combinados. A escala de tempo de um gráfico em circunstâncias normais, porque poderiam ter outras situações, dependendo do tipo do gráfico, deve ser demonstrada em um eixo vertical. Então, veja que está um eixo vertical ali, a escala de tempo, aí tem as cidades ali, enfim, tá tudo em alemão, tá? Então, eu não entendo alemão de jeito nenhum. Né? Com muita dificuldade, entendo inglês. Você fala, mas professora, você morou fora, morei, mas... deve ser demonstrado em eixo vertical e as quantidades, as somas na horizontal. Que aí as somas são esses bonequinhos que tem aqui que mostra a quantidade, tá? Apresentar a leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita, é o que eu sempre falo, é o famoso mantra. Leitura ocidental, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? E aí a gente privilegia a leitura ocidental ever, sempre. Aqui a última proposição, a perspectiva não deve ser utilizada. Aí você olha, mas está usando perspectiva isométrica. A gente não usa os outros tipos de perspectiva porque isso deforma. E quando ele usa perspectiva, ele usa em representações que não são das figuras humanas, tá?
ele usa mais quando tem representação, que nem os prédios. Isso é mais fácil de usar a representação da perspectiva isométrica. Quando ele tem figura de carro, figura de ser humano, ou ele usa a representação frontal ou de perfil lateral, tá? Nunca faz perspectiva das pessoas, é muito complicado, tá? Enfim. Porque daí fica difícil representar as 3 dimensões. Então, ele dá preferência para frontal ou perfil, tá? A não ser quando você tem os prédios que nem ele compôs aqui. Por quê? Senão você tem que dar uma ideia de profundidade, que nem sempre é possível, porque senão você tem que usar mais de uma cor. Esse que é o grande problema. Então, aqui, olha o que ele está fazendo para poder dar essa ideia da tridimensionalidade ali. Ele está usando uma cor além do preto, certo? Na verdade, mais uma cor, porque dele tem esse vermelho e uma porcentagem desse vermelho fica esse laranja, tá? Muito difícil trabalhar nessa forma, porque nem sempre é possível, principalmente para visualização à distância, você vai perdendo informação. Okay? Então, os símbolos dos sistemas Isotype eram projetados para serem autoexplicativos. Não é ter o tempo todo um rótulo dizendo que significa bicicleta. Você tinha que bater o olho e reconhecer, tá? Então, os pictogramas atuais são uma evolução desses desenhos que o Gerd fez, tá? E essa proposição ajudou muito, inspirou muitos outros pictogramas que vieram depois disso, como, por exemplo, os pictogramas das Olimpíadas, tá? Aí você fala, não, professora, as Olimpíadas de Tóquio vão ser esse ano, se rolarem, né? Então, tivemos as Olimpíadas de Tóquio em 64. E por que eu estou começando a contar de 64? Porque antes disso, a gente não teve os pictogramas. Teve mais um esboço de pictograma nas Olimpíadas de Londres, que eu não me lembro se foi em 1920, não lembro. Mas não foram consideradas, né? Enfim. Mas aí a gente tem, inspirado já pelo sistema Isotype, nas Olimpíadas de Tóquio, e a gente tem aqui esse designer aqui, o Masaru Katsumei, né? Enfim. E o objetivo que ele tinha era facilitar a compreensão dos pictogramas, considerando diversos públicos, diversos países, né? Então, ele criou esses pictogramas. Então, percebam a representação gráfica, né? O estilo que ele utilizou, parte do tórax sempre estava desconexo em relação aos membros inferiores, tá? Então, tem essa representação. Aí você tem aqui, ó, olha, todos eles praticamente se conversam. Aí chega aqui no barquinho, ó, parece que ele é diferente. Chega aqui deve ser o judô, porque depois a gente acaba entendendo que nem todos o que a gente acha que corresponde àquela modalidade são mesmo, tá? Por isso que eu tô falando, eu acho que é o judô. Parece o filho de outro pai, tá? Enfim. Aqui, ó, em Tóquio ainda, tinha um sistema de pictogramas para outros serviços disponíveis no evento. E aí você olha, cara, é o filho de outro pai ainda, completamente diferente desse sistema das modalidades olímpicas. Tá? Então, não houve conversa entre um e outro. Já no ano de 1978, no México, vejam a diferença. Você vê que ainda existe uma inspiração no sistema Isotype, mas tem uma outra leitura, tem mais cor. Isso daí vem do conceito do país. O México é bem mais colorido, né? Então, eles trazem essas cores para as molduras dos pictogramas, né? Então, isso está contido aqui também. E uma característica é o ator da ação, que é o atleta, ele é omitido praticamente da prática do esporte. Apenas em alguns momentos aparece uma parte do corpo, como aqui na natação, e esse aqui, que eu não sei o que é, que não pode ser pentatlo, isso aqui não é. E aqui essa coisa aqui, que deve ser luta livre, enfim, tá? E aqui tem um link para vocês olharem mais sobre esse evento. O pentatlo tá aqui. Olha a dificuldade de representar pentatlo. Lembra que acho que eu falei lá numa das primeiras aulas que os pictogramas, a representação pictórica, ela é complicada para representar
um volume grande de informações, né? Ela lembra dos mamíferos, é difícil representar mamíferos porque o universo é grande. Mesma coisa o pentátulo, e vocês vão ver que isso se repete em vários outros momentos. Aqui em Munique, mesma coisa como de Tóquio, já é um outro estilo de representação, mas de igual forma, ó, o tronco é desconectado dos membros inferiores, tá? E alguns elementos dos acessórios para as modalidades olímpicas são representados com linhas, diferentes do atleta, que ele é realmente uma silhueta, né? Então, por exemplo, ó, o arco aqui, ó, é uma linha, aqui é o remo é uma linha, o barco é uma linha, a bicicleta, ó, aqui é uma linha, depois aqui tem preenchimento, aqui a bola, certo? Isso são estilos para a gente perceber como é que estão sendo representados sintaticamente, tá? Aqui em Moscou, a gente tem também essa outra configuração e características que a gente percebe na representação pictórica. Você tem a moldura e sempre você tem vazado, ó. De alguma forma ela vaza nas laterais, ó. Vazou, 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 ó. Todos eles vazam. E aqui a gente tem, olha que bacana, o famoso grid, né? Então, existe grid para fazer pictograma. E além disso, além da malha construtiva para fazer o pictograma, tem também as formas, né, as circulares aqui para ajudar a refinar o desenho do pictograma. Aqui nós temos Los Angeles. Eu não gosto muito, porque essa forma arredondada aqui no final dos membros, ó, eu acho que dificulta a representação, né? Tudo bem. Mas, de novo, os acessórios, né, os componentes que fazem parte do desempenho né, da modalidade que o atleta está participando são lineares, enquanto o atleta é uma silhueta. Aqui você tem, ó, a representação do pentátulo, né? Então você tem aqui o cavalo, que é uma das modalidades do pentátulo, e as outras 4 modalidades ficam representadas por esse símbolo aqui. Difícil mesmo trabalhar com pentátulo. E aqui, assim, na identificação do ginásio, tinha essas placas com essas cores aqui. Ó, em Seul, o tórax, né, o tronco do atleta era linear, assim como os acessórios, ó, tá? Olha que interessante isso aqui, bem ruim, né? Se você vê isso isolado, você talvez não faça a leitura de que isso são nadadores, né? Então, é bem complicado fazer a leitura de alguns pictogramas isolados do contexto, tá? E aqui em Barcelona, costumo dizer que aqui é o início da catástrofe. Algumas pessoas acham bonito, mas eu acho complicadíssimo. Depois vocês pesquisam aqui, enfim, não vai dar tempo, vai ficar bem longa essa aula também, está quase dando 1 hora de aula. A representação pictórica aqui é influenciada pela marca. A marca ela é feita a partir, o pictograma é feito a partir da marca, que eram algumas pinceladas do Miró, que é um artista plástico, artista, enfim, espanhol. Então, isso ele entrava para formar os membros do atleta. E isso dificulta muito a representação gráfica, né? Então, olha aqui para representar o atleta do vôlei, aqui do ping-pong. Então, é bem complicado. Alguns deles vocês vão ter dificuldade imensa de interpretar o que significam. Aqui, ó, com muito esforço, vocês vão conseguir identificar que se trata, talvez, de uma luta livre, tá? Aqui em Atlanta, eles estavam comemorando 100 anos das Olimpíadas e, infelizmente, em vez de ser na Grécia, foi em Atlanta. Em Atlanta aconteceu nessa época, depois vocês podem pesquisar, aconteceu vários atentados lá, algumas pessoas morreram e tal. E aí, o que você percebe? Eles têm, propositalmente, a adição de mais detalhes na silhueta, tá? Por isso que não é tão influenciado pelo sistema Isotype. Por quê? Eles têm mais detalhes na silhueta, o fundo é laranja, porque eles querem fazer uma homenagem à cerâmica grega. Tá? Então, existe isso também. Aqui em Sydney, que também acho um problema, que tem um bumerangue para representar algumas partes dos membros do atleta. Tá? Problemíssimo, também influenciado pela marca do evento.
Então, deixo aqui à disposição para vocês darem uma analisada. Aí, finalmente, em 2004, temos Atenas. Infelizmente, essa imagem está bem ruim. Depois vocês dão uma olhada aqui, tá? Eu acho que os pictogramas de Atenas, embora estejam bem pequenininhos aqui, eles são bem bonitos. Esse bonequinho aqui do lado é o mascote, que ele é horrível, não gosto dele, mas os pictogramas são bonitos. Veja que o fundo também é laranja, em referência à cerâmica grega, tá? Então, são bem bonitos esses pictogramas aqui, depois vocês dão uma olhada. Depois nós temos Pequim, que faz alusão também à Era do Bronze chinesa. Também são pictogramas bem bonitos, mas alguns eles têm alguns probleminhas de representação, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui como está representado o pentátulo, tá? De novo, o cavalo é o elemento principal, e aí que eles têm essas bolinhas ali para representar as outras modalidades, certo? E aí, essa de Pequim. Sempre tem aqui o link para vocês olharem mais. Depois, em 2012, Londres. Vejam que daí já tem uma outra forma de representação. Ela é algo como se fosse mais quadrada, assim. Já foge um pouquinho das características do sistema Isotype, mas é simplificada, é estilizada. E ela tinha duas versões, essa versão pictórica mesmo, informativa, e essa decorativa, que eles justificam essa representação com base no sistema metroviário underground do metrô lá de Londres, tá? Não coloquei ele aqui, porque senão ia ficar muito extenso, mas também convido vocês a darem uma olhadinha aqui. Eu vou voltar a falar do sistema lá do metrô de Londres, o underground, quando a gente for falar de modo esquemático no próximo bimestre. Aí a gente tem Rio 2016, que foi feita aqui por um escritório de design, acho que é a Tátil, me fugiu o nome, acho que é a Tátil. Bem bonito aqui, né? Essa representa aquela paleta de guitarra, enfim, também faz alusão ao Pão de Açúcar, né? Então, bem, eles criaram também uma tipografia bem bonita. Acho que a gente chegou a comentar com vocês em Soluções de Design 1 também sobre essa marca. É bem bonita essa representação e bem orgânica, né? Lembrando também as curvas todas do Rio de Janeiro. Os outros eu cheguei a fazer algumas análises junto com os alunos em design informacional quando a gente trabalhava ergonomia, tá? Junto na disciplina design informacional, que não é design da informação. Tá? Então, aqui a gente não chegou a trabalhar isso mais profundamente, mas devem ter alguns problemas aqui que eu não cheguei a analisar com mais profundidade, tá? Mas depois vocês podem olhar aqui. Olha como é que eles resolveram pentátulo, que legal! Muito bacana, tá? Bem bacana mesmo. E aí a gente tem aqui 2020, ó, que é um resgate do Tóquio 1964, é uma homenagem que eles estão fazendo. Eles fizeram uma releitura, eles trazem consigo os pictogramas que foram feitos em 1974 com uma leve modificação. Então eles estão mais bem resolvidos, certo? Pode apresentar um outro probleminha, a gente poderia fazer uma análise, mas não dá tempo na nossa disciplina. Talvez eu faça isso com o pessoal de design visual, certo? Lá em ergonomia. Mas aqui a gente tem uma homenagem, né? A respeito ao legado dos pioneiros de 64, eles trazem 50 pictogramas de todas as modalidades, incluindo as modalidades novas que vão entrar, se as Olimpíadas acontecerem, né? Enfim. E aí tem lá skate, basquete 3x3, que tá aqui, ó. Aí eles tiveram que incluir o modo pictórico, o modo verbal, mas percebam, isso aqui pode ser até algo que a gente pode se inspirar para resolver algumas situações nos pictogramas nossos aqui da disciplina. Olha como é que eles resolveram o modo verbal aqui no modo pictórico, para não ficar destoante, tá? Basquete 3x3, o beisebol, o softball, são modalidades novas que entraram aqui nesse ano em Tóquio 2020, que é uma homenagem a Tóquio 1964, tá? Olha só que bacana, coisas novas acontecendo. E aí nós temos outros exemplos com placas de banheiro,
Então, veja algumas coisas. Nas placas de banheiro, elas são... A gente tem o padrão que a gente costuma ver, e aqui são outras representações que vocês vão ver, muitas delas baseadas em estereótipos, e vou passar rapidamente, porque a aula já está bastante extensa, vocês podem analisar isso. Tem muito estereótipo, tá? São coisas que a gente acaba encontrando por aí, tá? Coisas não tão boas assim, então, essa aqui, roxa, sobre esse fundo todo, enfim... É bem complicado, tá? Você não consegue nem perceber, tá? Então, são vários, ó, o estereótipo, mulher faz xixi assim, né? Enfim. Aqui com silhueta, né? Ó, são várias formas. Aqui, lembrando Barcelona, Sydney, né? Provavelmente essa placa de banheiro foi inspirada talvez na marca dessa, desse ambiente. É bem complicado, tá? Aqui são representações também que são daquele livro da Dias e Martínez, tá? Outras representações que nós temos aqui, ó, baseadas em pixels, esse toilets aqui de baixo, ok? Outras representações, já muito mais figurativas aqui, mais ilustrativas, com foto, né? E aqui outros pictogramas de pôsteres, tá? Que provavelmente foi feito por algum simpatizante de pictogramas, enfim, mas vejam que é bem estilizado, baseado no sistema Isotype também, tá? Upcycle, tá? E aí ficam esses exemplos aí para vocês. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o AVA, tá? Eu dei uma olhadinha nas duas turmas, design visual e design. Pouquíssimas entregas sobre os esboços de pictogramas, isso me preocupa, tá? Então, eu estou ampliando a entrega dos pictogramas para até semana que vem, dia 1º de abril, não é mentira. Então, aproveitem, eu vou dar feedback, tá? Então, para quem já entregou, quiser entregar mais depois dessa aula e depois das explicações que eu vou dar daqui a pouco, aproveite, vai entregando mais. Eu deixei ilimitado o número. Eu vou responder todas as alternativas que vocês forem colocando lá, tá bom? Então, tá aqui, continua se valendo essa entrega, ela tá estendida, podem colocar lá, ok? Que mais? Vamos falar aqui, eu vou abrir então o Illustrator, espero que dessa vez mostre. Esse aqui é um exemplo, então, que eu fiz ano passado para mostrar. Então, esse aqui foi, peguei um filme e fiz o meu esboço lá do filme que eu peguei. É um dos Harry Potters, tá? Mas aí, o que acontece? Harry Potter tem 8 filmes, tá? E esse aqui é um deles. Então, é um específico. Que seria, então, eu faria para você, qual que é esse e tal? Vocês não podem responder porque o vídeo está sendo gravado antes. Mas seria, então, ou eu faço assim, amanhã vocês adivinham durante a aula. Amanhã vocês adivinham durante a aula qual é esse filme do Harry Potter, tá? Aqui eu vou só comentar como é que eu fiz. Então, eu desenhei, fiz na mão ele, e aí eu escaneei e coloquei aqui no Illustrator. Desenhei a mão e agora eu preciso desenhar ele no computador, tá? E já seguindo a proposta do Love, Death and Robots, tá? Então, no meu caso, eu pude associar o maisinho aqui, tá? Por quê? Quase todos os filmes do Harry Potter é Harry Potter e, né? Então, o mais funciona como e, tudo bem? Então, aqui, ó, vou adicionar a camada e vou mostrar a malha que eu coloquei. Então, eu desenhei essa malha aqui, certo? Aí eu trabalhei com grid circular? Trabalhei com grid circular. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fui desenhando todos esses círculos aqui, ó. Ó, desenhei já o raiozinho do Harry Potter. Desenhei essas formas, como é que eu quis fazer, ó. Tudo isso usando essas ferramentas aqui do software, tá? Então, eu fui tentando identificar onde tinham curvas dentro do meu desenho para poder aproveitar essas curvas na representação gráfica do meu esboço, certo? Aí, no final, eu fiquei com esta representação.
tá? Eu desenhei lá primeiro e depois eu posicionei o meu Harry Potter na malha construtiva, estão vendo? Estão vendo que ele não casa com o meu esboço? Por quê? Porque o meu esboço eu fiz na mão aleatoriamente. Depois eu tinha que fazer ele caber, ó. Então vejam aqui, ó. Olha onde veio parar o rabinho aqui, ó, do monstro, tá? Olha onde acabou aqui, ó. Eu fiz tudo casar direitinho dentro do grid, certo? Ó o maisinho, como é que ele ficou, para ele ficar harmônico. Casando sempre dentro da malha construtiva, tá? Aí vai o teu feeling de desenhista aqui, ó, para ajustar dentro da malha construtiva, tá bom? E assim, conforme for, a gente vai tentando fazer isso na aula, durante o período da aula. Posso ajudar você de alguma forma, mostrar o software e etc, tá? Então, isso aqui foi o que eu fiz, certo? Deixa eu mostrar para vocês sem as... Ó como é que fica. Aí você ajusta lá no 15 por 15 depois para me entregar, tá bom? E aqui, ó, a foto dos alunos do ano passado, se foi publicado no Facebook, que o pessoal da Santos Andrade, o tema deles era jogos de videogame, tá? Inclusive, tem uma aluna aqui, ó, que fez com fundo colorido, eu permiti. Tudo isso a gente discutindo antes, tá? Enfim. E aqui com o pessoal da Santos Andrade, pessoal que está no terceiro ano agora, certo? Então, aqui são essas as possibilidades. Bom, que mais? Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver o que falta mais eu falar para vocês. Mostrar a malha construtiva. Vou compartilhar tela. Só mais um pouquinho. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. E aí eu vou compartilhar lá para vocês esse exemplo, ó, tá? Como é que eles fizeram com essa representação aqui. Mas eu acho que aquele modelo que eu mostrei para vocês, como eu construí o meu pictograma do Harry Potter baseado no Love, Death and Robots, eu acho que é mais efetivo do que esse, tá? Aqui tem vários exemplos. Olha só que bacana. Eu não lembrava disso, desculpa, tá? Mas eu coloco lá para vocês terem essas referências todas, tá? Para vocês se basearem para construírem os seus pictogramas. Coloco lá no portal, ainda não coloquei. Ó, fazendo à mão. Vocês podem usar, se vocês tiverem irmãos mais novos, podem usar os cadernos de matemática quadriculado para desenhar antes, sabe? Tem todas essas possibilidades. Então, acho que é isto. Harry Potter, é isto. 1 hora de aula. Gente, eu acho que é isso, tá? Olha, escureceu. Tava dia, escureceu. Um grande beijo para vocês. A gente vai se falando. Por favor, estejam comigo. Vamos falar comigo amanhã no horário da aula, tá bom? Eu vou mandar um link para a gente fazer uma conversa de vídeo, tá bom? E eu espero que a internet esteja boa para mim e para vocês. Se não tiver, entra no chat, tá bom? A gente conversa, tira dúvida no chat. Vamos tentar usar a melhor forma possível, beleza? Um abraço, se cuidem, até mais. Beijo.